Hoje vamos ler na Palavra de Deus o texto de Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. Diz assim a Escritura: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. João Calvino, um dos teólogos mais importantes da teologia cristã, diz que a fé é um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco, fundada na verdade da promessa, dada gratuitamente em Cristo, revelada às nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo, conforme escreveu em suas Institutas, capítulo 3. Antes de ser uma capacidade inata do ser humano, a fé é um dom sobrenatural do Espírito Santo. Entre os efeitos da fé estão a regeneração, o arrependimento e o perdão de pecados. E embora possa ser assaltada por dúvidas, a fé verdadeira por fim triunfará sobre todas as dificuldades. Em primeiro lugar, o autor aos Hebreus define o que é a fé. No texto que lemos, ele afirma que a fé é uma convicção de fatos que se não veem e a certeza de coisas que se esperam. Ele cita aqui alguns exemplos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Também se refere a Moisés, dizendo que ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. De Abraão podemos citar que, chamado de Ur dos Caldeus, para uma terra que deveria receber por herança, partiu sem saber aonde ia, mas Abraão sabia que ia com Deus, e aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Vale lembrar também que o autor aos Hebreus menciona Noé. Quando Noé começou a construir a arca, não estava chovendo. E o verso 7 diz que ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Em meio desses exemplos, podemos fazer aqui algumas considerações sobre nossa própria existência, ou melhor dizendo, nossa própria experiência com Deus e com a sua palavra. A primeira consideração que desejo fazer é que a fé, bem firmada no Senhor Deus e em sua palavra, será firme amparo ao longo de nossa vida, de nossa jornada nessa terra. E aqui eu quero fazer uma advertência a você que me ouve, que me vê, que assiste esse vídeo. Cuidado para não negociar sua fé com o mundo, com o pecado e com o próprio inimigo de nossas almas. Se você é de fato crente, não fará concessões a quem quer que seja sobre o que você de fato é, um crente fiel ao Senhor. Na hora da prova, do aperto, muitos negam a própria carreira da existência cristã e batem em retirada, como fez um homem chamado Demas, que amou o presente século e se foi, disse o apóstolo Paulo em sua carta 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Nos dizem que nós estamos atravessando, é bom lembrarmos que acima das provações e das tentações está o Senhor. Lembremos da criação, quando a Bíblia diz que Deus fez tudo do nada e em 7 dias. Esse fato deve ser considerado em épocas de crises, de guerras, de epidemias, de pandemias e tudo mais. Sabe por quê? Porque a nossa fé não pode ser considerada quando tudo caminha sem problemas, pelo que vemos, mas por aquilo que nossos olhos não podem ver. A fé está para além de nossa vista. O profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 4, diz que o justo viverá por sua fé, e permaneceu firme em sua torre de vigia, mesmo quando à sua vista não havia fruto no campo. Cuidado, portanto,
para não negar a fé, se precipitando ou agindo como alguém que é insensato, como foi Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura com seu irmão Jacó por um prato de sopa. Há muito prato do inferno sendo servido, há muitas pessoas volúveis e fáceis de serem seduzidas. Cuidado, porque as iguarias do inferno de Satanás são cobertas com açúcar. Um outro exemplo positivo que podemos citar de alguém que permaneceu firme em sua fé foi Moisés, o grande legislador, um homem que permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível e caminhou com o povo de Deus em meio ao deserto, mas cheio da presença de Deus para guiar um povo que reclamava demais. Mas Moisés sabia muito bem a quem estava servindo. E você? Você conhece o Deus a quem serve? Esperemos, portanto, por dias melhores, mas não deixemos de esperar no Senhor. As bênçãos vêm de suas poderosas mãos que nos ajudam a prosseguir. Quando Abraão estava para oferecer seu próprio filho Isaque em sacrifício ao Senhor, do céu Deus lhe bradou, dizendo: pare, Abraão, porque agora sei que temes a Deus. E quando Abraão olhou, ali amarrado a um arbusto estava um cordeiro, tipificando o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que haveria de ser morto na cruz em nosso lugar. Quando Abraão seguia para o alto do monte Moriá com Isaque, seu filho, Isaque lhe perguntou: onde está o cordeiro, papai? E Abraão lhe respondeu: o Senhor já proveu para si o cordeiro. A fé, portanto, se mantém firme em sua base, que é Deus e a sua palavra. Em segundo lugar, o texto nos diz e nos ensina algo muito especial em relação à obtenção das promessas. Após citar vários personagens, o escritor nos diz que estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus capítulo 11, verso 13. Esta vida que vivemos irá se encerrar um dia. Não poderemos ser perfeitos aqui. Não receberemos todas as bênçãos pelas quais oramos aqui nessa terra. Sabem por quê? Porque o nosso porto seguro não é essa terra. Nossa herança vai para além de nossos poucos dias que vivemos sobre a terra. O mesmo Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, nos prometeu em seu Filho Jesus Cristo que fará novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. E o apóstolo Pedro nos fala que esse universo em que vivemos será desfeito em fogo. E diz que devemos aguardar em santo procedimento, vigiando, porque o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Paulo nos ensina que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta terra, somos os mais infelizes ou miseráveis dos homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. O cristão autêntico, portanto, segue firme em sua fé no Senhor, porque sabe que há uma vida eterna para além dessa aqui. O Senhor Jesus nos prometeu em João capítulo 5, verso 24, o seguinte: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida cristã precisa ser pensada para frente e não para trás. Referindo-se àqueles heróis da fé, lemos em Hebreus capítulo 11, de 14 a 16, o seguinte: porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E João, ao escrever o Apocalipse, irá nos dizer o seguinte, do capítulo 22, verso 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E há uma terceira e última consideração que faço em cima de um detalhe das histórias citadas em Hebreus capítulo 11. O nosso Deus é o Deus da providência. Isso está bem presente em todo o curso do capítulo 11.
Após impedir Abraão de sacrificar seu próprio filho, o Senhor lhe mostrou o cordeiro que estava ali perto, tipificando, como já disse, a pessoa do cordeiro Jesus, que morreria na cruz por nossos pecados. No monte do Senhor se proverá. Ficou marcado aquele episódio em Abraão. O salmista nos diz, no Salmo 37, verso 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus nos socorre em meio à falta, em meio às provações. Este é o fato a ser considerado aqui. A fé em Cristo é contemplada. A palavra de Deus nos conta inúmeras histórias do livramento de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus aos seus filhos. Quem não se lembra da viúva de seu azeite, do milagre operado durante o ministério do profeta Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia não diz que o crente fiel não passa por provações. Passa sim. Mas em todas Deus envia o seu socorro. Há um hino no Inário Novo Cântico, intitulado A Fé Contemplada, número 92, que diz no seu refrão o seguinte: tua fé Jesus contemplará, se o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição, tua fé Jesus contemplará. E lembrando também do hino Firmeza na Fé, número 93, do Inário Novo Cântico, o escritor diz: quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. Vocês sabem que meu pai faleceu. Hoje faz um mês que ele deixou essa terra e foi morar com Jesus, em meio a essa pandemia que estamos atravessando. Eu ouvi muitas vezes, seja dirigindo a escola dominical ou pregando na segunda igreja presbiteriana de Vitória, a cantar o seu hino predileto, o hino 153 do Inário Novo Cântico, Amparo Divino. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Eu nunca ouvi meu pai dizer, nem mesmo nos momentos mais críticos de sua vida, vou abandonar a fé cristã. Pelo contrário, poucos dias antes dele partir, pude realizar 2 cultos com ele e vê-lo cantar esse hino em meio a muitas dores e agonia. E eu creio que um dia estaremos juntos no céu com Jesus. Fiquemos firmes, portanto, sobre a rocha que é Jesus. Que a nossa fé descanse nele, sempre e para sempre. Amém.